No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado que... Oh, meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje estás mais alto que eu. Deixa ver, olha. És mais alto 4 dedos. Artura não quer dizer nada, não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis. Mas é de grão em grão e a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais do que uma galinha. Justamente, pois 6.000 réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte. Por mim não escova bem as botas. Efeitos da liberdade. Isso que vocês acabaram de ouvir é uma crônica de Machado de Assis chamada Bons Dias. Ela foi produzida em 19 de maio de 88. Ela faz referência ao contexto da abolição da escravidão, que ocorreu pouco antes, no dia 13 de maio do mesmo ano em que foi construída esta praça, a Praça André de Albuquerque Maia, ou como é popularmente conhecida, a Praça Vermelha. Com todos estando sob os mesmos direitos e deveres, a abolição é vista muitas vezes como a transição para uma democracia racial. Mas será que isso de fato acontece? Na prática, a coisa muda, e de nada adianta direitos e deveres iguais se as oportunidades são diferentes, e a culpa para o atraso social dos grupos de etnias não brancas acaba sendo jogada para eles mesmos. E para que não cometamos este equívoco e entendamos as raízes dele, se faz necessária a compreensão, antes de tudo, do descarte do trabalho escravo e a substituição pelo trabalho livre. E isso se deu muito antes da Lei Áurea, através de cartas de alforria, decretos e outras formas de aquisição e concessão da liberdade. O ano é 1850, 4 de setembro. Nesse dia foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. O nome fazia referência ao seu propositor, o ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Esta lei colocava fim ao tráfico de escravos e o comércio negreiro, tornando tais práticas crimes. Mesmo com o tráfico ilegal, que acontecia muitas vezes, a elite viu o sistema escravocrata ameaçado, e com isso foi tomada uma medida em resposta a essa ameaça ao sistema, e essa medida foi a Lei de Terras. Quando se estuda a Lei de Terras, eu entendo que uma das relevâncias fundamentais dela é entender o impacto que ela tem sobre a concentração fundiária no Brasil. Essa lei é considerada um ponto essencial para reforçar a concentração de terras nas mãos de poucos no Brasil. Por quê? E como ela se relaciona com a questão da escravidão? É que, a partir de 1800, durante um longo período, as grandes potências que despontavam para o capitalismo, como por exemplo a Inglaterra, questionavam a escravidão no Brasil, querendo uma maneira de libertar os escravos para ampliar o mercado consumidor, como a Inglaterra, por exemplo, né? Em 1845, com Bill Harvey, isso vai se acentuar, a pressão vai ser maior ainda sobre o Brasil, para tentar libertar os escravos. E em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico negreiro para o Brasil, embora que na prática ainda continuou um pouco ainda digamos assim, desrespeitando a Lei Eusébio de Queiroz, mas reduziu drasticamente o tráfico negreiro. Então isso gerou toda uma problemática de quem é que ia trabalhar na lavoura cafeeira, por exemplo, que era o auge da economia brasileira no século XIX. E a migração vai ser uma das soluções adotadas, né? A imigração de europeus inicialmente, né? E um outro aspecto que se temia na época é que com a possível libertação dos escravos, que começava todo um processo de luta pela abolição da escravidão, todo um processo abolicionista, se temia que ou os imigrantes acessassem essas terras no Brasil, as terras devolutas, ou as terras que poderiam ser ainda ocupadas, e os negros, os escravos que poderiam ser libertos, se porventura poderiam adquirir terras, né? Então, qual é o grande problema da Lei de Terras de 1850? É que ela torna a terra uma mercadoria. Passa a valer na legislação brasileira que só poderia adquirir terras, as pessoas só poderiam ter acesso à terra se fosse pela via da compra. Então,
Isso, evidentemente, provocou uma barreira imensa que as pessoas de origem dos ex-escravos ter acesso à terra, logicamente, né? Porque como é que eles iam comprar terra sem ter acesso a um mínimo de remuneração, né? Então, de certa forma, isso contribuiu para o Brasil ser ainda hoje um dos países que tem maior concentração fundiária no mundo, porque ela dificultou, ao contrário de outros países, né, que teve reforma agrária. No Brasil, a lei de terra de 1850 dificultou mais ainda o acesso dos pobres à terra. Então, em síntese, é basicamente isso que a gente precisa entender, como ela se relaciona com a concentração fundiária no Brasil e, simultaneamente, com, digamos assim, uma questão da grave desigualdade social no nosso país. Porque, sem dúvida, o acesso ou não à terra é um dos fatores de desigualdade social no Brasil. A Lei de Terras restringia drasticamente as possibilidades de acesso a terras na transição do regime escravista para o de trabalho livre, ou seja, restringia os trabalhadores pobres, os ex-escravos e os seus descendentes. Isso garantia que o trabalhador permanecesse nas fazendas, submetidos à grande propriedade e afastados do processo de participação nos setores dinâmicos da economia. Após isso, outra lei importante para entendermos essa dinâmica foi o do ventre livre, que determinava livre, mas com certas condições, todo filho de escravas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871, data da promulgação da lei. Esta foi resultado de debate sobre o fim da escravidão e o começo do trabalho livre, onde, de um lado, tínhamos republicanos, sobretudo urbanos, que, em primeiro momento, introduzem a questão da abolição dentro de uma ideia principal de desaparecimento gradual da escravidão, ao passo em que se garantia trabalho para aqueles que viessem a ser libertados. De outro lado, estavam os republicanos mais política e economicamente fluentes, sobretudo fazendeiros da região de São Paulo, e que estavam com medo de ficarem dependentes do trabalho dos ex-escravos, e desconfiados da possibilidade de se contar com os trabalhadores livres e libertos tidos como avessos às atividades laborais, um pensamento que vai estar diretamente ligado ao que vamos falar daqui a pouco. Após muita pressão da Inglaterra, o Brasil, através da Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, assina a Lei Áurea. Está extinta a escravidão no Brasil. Desde ontem, 13 de maio de 1888, entramos para a comunhão dos povos livres. Está apagada na odor da nossa pátria. Já não fazemos exceção no mundo. Por uma série de circunstâncias felizes, fizemos em uma semana uma lei que em outros países teria levado anos. Fizemos sem derramar uma gota de sangue de uma revolução, que a outros países custou todos os horrores de uma guerra fratricida. Honra ao patriotismo brasileiro. Como se o fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão e as vidas ceifadas não contassem anos de atraso e gotas de sangue derramadas. Esse foi um trecho de uma notícia vinculada no jornal O País, e ela diz mais: já não fazem mais excepção de mundo, mas foi justamente aí que se intensificaram diversas ideologias e práticas que iam em contraponto a isso. Para onde iriam o restante dos escravos recém-libertos? Qual era a perspectiva deles? O que aconteceu com eles? Para entender o que aconteceu, precisamos entender o que aconteceu com o Brasil logo após a abolição, com o apoio da elite, dona de grandes terras e que estavam insatisfeitos com a abolição da escravidão e a falta de indenização, a proclamação da República, em 1889. Com isso, vieram as políticas públicas de incentivo maiores à imigração, que acabaram por acentuar os desafios para a população afro-brasileira. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza, de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo
sagrado da liberdade. A vinda dos imigrantes representou uma das políticas de branqueamento da população, pois havia uma linha de pensamento muito presente na época, o da eugenia, que colocava o negro como símbolo de todo o atraso e contraponto com o europeu, que representaria o trabalho ordenado e progressista. Então, para que houvesse progresso, só haveria a opção de descartar o país de atraso, que representaria a etnia negra, que eram tidos como incapacitados, marginalizando a mão de obra negra e o próprio negro. Este foi um período intenso no processo de imigração que se absteve de projetos de reparação financeira, aceitamento, profissionalização dos escravos libertos, e com isso deixou a grande maioria destes longe das oportunidades de trabalho e da ascensão social. Ainda em 1890, o governo republicano recém-instituído publica o decreto número 528, de 20 de junho, onde se institui a livre entrada de imigrantes nos portos brasileiros. Artigo 1º. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceptuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Este foi o decreto feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da República no país. Esse decreto revela bem um dos fatores principais das dificuldades de inserção no mercado de trabalho do ex-escravo, a mão de obra valorizada dos europeus em concorrência com as ideias vigentes de incapacidade e inferioridade racial dos negros. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, daqui ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos ou X. Somos todos iguais, ao futuro saberemos, unidos levar. Nós nem cremos que escravos tenham vivido aqui no Brasil, mas será que essa amnésia é algo natural? Os sentimentos de tentar apagar as marcas do Império tiveram reflexos até mesmo aqui, nessa praça, onde se preservava um pelourinho. Esse monumento era usado para aceitar os escravos em público, mas durante os primeiros anos da República, ele foi retirado por representar o poder colonial e foi escondido, mostrando que a República estava mais preocupada em mascarar os reflexos deste período do que de fato lidar com eles. E nessa tentativa se destaca outro episódio, a queima dos documentos da escravidão por Rui Barbosa, que tinha como objetivo evitar contestações de dívidas históricas. Mas todos sabemos que a face da democracia racial é notória independente de documentos. Embora queimemos todas as leis, decretos e avisos, não poderemos acabar com os atos particulares, escrituras e inventários, nem apagar a instituição da história ou até da poesia.